está escrito com um pontilho de ferro, com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajuda riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Trono de glória enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Apenas até aqui. Amém? Poder sentar. Nós tivemos um momento de oração e nós cremos que o Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, Ele tem ouvido a oração desta congregação, e nós louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite com os irmãos, como eu disse, minha esposa Cristiane, e nós temos a cada dia procurado, sempre que possível, estar com os irmãos. Eu não pude vir semana passada, peguei uma gripe um pouco forte e quis evitar qualquer contato, até para evitar desconforto na vida dos irmãos. Mas hoje, aprove o Senhor estarmos aqui para congregarmos juntos, e nós então faremos isso. E diante daquilo que nós temos colocado diante do Senhor, diante daquilo que nós temos observado no mundo à nossa volta, a gente percebe que os homens, eles perderam as suas esperanças, ou, quando não, colocam suas esperanças no próprio homem. A gente percebe isso de forma muito clara. Quantas pessoas decepcionadas com o governo, quantas pessoas decepcionadas com aqueles em quem eles votaram, em quem eles dedicaram tempo, fazendo campanha para cima e para baixo, e de repente, esses homens, por serem falhos, por serem limitados, acabam não cumprindo as suas promessas, e as pessoas ficam frustradas, decepcionadas, ao ponto até mesmo de querer desistir da própria vida. O texto lido mostra um momento na vida do povo de Israel, mais precisamente do povo de Judá, que era o povo que habitava Jerusalém, porque após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Jeremias pregou durante 40 anos em Jerusalém. Durante 5 anos ele pregou no Egito, ministrou aquele povo que estava no cativeiro. Mas a gente percebe que, mesmo sendo Jeremias um homem de coração pacífico,
né? Um homem cujo coração foi levado aos extremos, mas ele soube sempre se conduzir de uma forma sincera diante do Senhor e diante dos homens, não revidando. Deus sempre usava aquele profeta para trazer uma palavra dura ao coração do povo, para confrontar o pecado de Israel, chamando Jerusalém para novamente se arrepender e se colocar diante do Senhor com o coração quebrantado e contrito. Jeremias, ele nasceu em uma família de sacerdotes, e antes do seu nascimento Deus já o havia decretado sobre ele que ele seria profeta do Senhor sobre Israel. Jeremias, a um momento, ele tenta resistir o chamado, mas o chamado é mais forte no coração daqueles que são escolhidos por Deus. E assim foi, Jeremias se entregou ao Senhor, e ele começa então a ver como se conduzia o povo de Israel, e é o momento em que Deus então desperta aquele homem com a palavra profética, e ele então começa a pregar a palavra do Senhor num contexto difícil, porque politicamente falando, existiam nações mais poderosas do que Israel. Israel, quando era um reino só, era um reino poderoso. Quando temia o Senhor, era um reino poderoso. Mas quando o reino se dividiu por causa do pecado de Salomão e da morte de Salomão, o reino se enfraqueceu. E esses dois reinos lutaram contra si durante muito tempo. E Deus sempre levantou homens comprometidos com a sua palavra. Mas naquela época nós tínhamos a Assíria, a Babilônia e o Egito que mediam forças. E aí nós tínhamos Judá e Israel do outro lado. E ali eles não tinham força para combater aqueles reinos. E eles tinham que pagar tributo àqueles reinos. Eles tinham que se submeter àqueles reinos. E durante um tempo Deus enviou profetas para dizer ao povo de Israel que eles precisavam se apoiar em Deus, que eles precisavam confiar no Senhor. E o povo então, diante daquelas realidades, eles sempre corriam para confiar ou na Síria, ou na Babilônia, ou no Egito. No tempo em que eles tentaram se rebelar contra esses reinos, Deus foi taxativo através da sua profecia. E trouxe então um tempo difícil sobre aquele povo, um tempo de calamidade, um tempo de destruição, um tempo de adversidade, onde muitos não apenas foram destruídos, ou tiveram suas casas, tiveram o templo destruído, mas tiveram que amargar um período de destruição e vergonha diante das nações. O capítulo 17 de Jeremias mostra claramente a indignação do coração de Deus. Porque Jeremias pregava que o povo deveria se entregar à Babilônia, porque Deus iria livrá-los, iria poupá-los da destruição. Mas as pessoas entendiam que Jeremias, ou a maioria dos homens naquela época, entendiam que Jeremias era um falso profeta, porque essa não era a palavra que um profeta do Senhor deveria trazer ao coração do rei e ao coração do povo. Pelo contrário, ele deveria dizer que Deus iria destruir os seus inimigos, que Deus iria colocar por terra todos aqueles que se levantassem contra Israel. Mas Deus queria ensinar uma grande lição ao seu povo. Do verso 1 ao verso 4, a gente vê Deus expressando a sua indignação e mostrando como que estava o contexto político e religioso daqueles dias. Porque eles não confiaram no Senhor, porque eles não se apegaram a Deus, porque eles se colocaram e se prostraram diante dos seus ídolos. Deus iria permitir que um povo viesse de fora para destruí-los. E Deus deixou bem claro que o pecado de Judá estava escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Deus não se esquece das promessas que nos faz, mas Deus também não se esquece do pecado do seu povo. E há um momento onde Deus então faz com que todas as coisas sejam colocadas às claras diante dele e do seu povo, para que Deus venha fazer justiça diante do seu povo e da nação de Israel. E naquele contexto o povo havia deixado de adorar o Senhor.
havia deixado de buscar a presença de Deus. O pecado havia tomado conta do seu coração, e eles faziam aquilo que era para fazer diante do Senhor, eles faziam diante dos ídolos pagãos, e eles adoravam aqueles ídolos diante de árvores frondosas, cujos altares ficavam em montes altos. É nesse momento que vem a calamidade, que vem a dificuldade, que vem a destruição, que o povo de Deus precisa aprender a manter-se esperançoso diante da calamidade. Como é que o povo de Deus, como é que nós podemos, diante do contexto que nós estamos vivendo, manter a esperança diante de uma pandemia, diante de corrupções políticas, religiosas, sociais, diante da indiferença humana? Como é que nós podemos nos manter esperançosos? O texto que nós lemos nos dá alguns pontos importantes para nós não perdermos a visão do reino de Deus na nossa vida. Primeiro passo é confiarmos no Senhor. Versículo 5 até o versículo 10. O salmista destaca, ou o profeta, melhor dizendo, destaca essa realidade. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Qual era a situação daquela realidade? Primeiro, versículo 5 fala sobre um homem que não confia no Senhor, e diz que esse homem se torna maldito, amaldiçoado. Tudo que ele tenta fazer não prospera. Tudo que ele tenta realizar não tem um fim proveitoso, porque o seu coração não está em Deus, porque ele colocou no braço do homem, ele colocou no governo humano, ele colocou em governos poderosos a sua confiança. Versículo 7, o profeta destaca o homem bendito, abençoado, feliz, porque confia no Senhor. Então, a primeira realidade para que o meu e o seu coração permaneça esperançoso diante das calamidades é confiarmos no Senhor. A gente vê constantemente as pessoas usando esse texto do versículo 5 de Isaías 17 de forma fora do seu contexto. E muitos usam esse texto da seguinte maneira: maldito o homem que confia no homem. Ou seja, eu não posso confiar em ninguém, eu não devo confiar em ninguém. Não é essa confiança que o texto está querendo dizer. Eu preciso confiar no meu semelhante, eu preciso confiar no meu irmão de fé, eu preciso confiar na minha família, nos meus amigos, eu preciso confiar neles. O que eu não posso é colocar toda a minha confiança neles, porque assim como eu, assim como nós, todos nós somos limitados, todos nós somos falhos, e em algum momento nós podemos falhar com o nosso próximo, com o nosso irmão. Então Deus está chamando a atenção do seu povo, porque haviam tirado a confiança, o olhar do Deus de Israel, do Deus da aliança, e colocado nos homens da Babilônia, nos poderosos do Egito. E é quando Deus então permite que o Senhor possa trazer ao coração daquele povo um grande ensinamento. Confiar em Deus, confiar no Senhor, que nos fez promessas, é muito mais benéfico, é muito mais importante do que confiarmos no braço de carne. Quem confia no braço de carne terá tempos solitários. Quem confia no braço de carne será levado à última exaustão, ou seja, as suas forças serão minadas até as últimas consequências. A confiança em Deus nos permite passar pela calamidade dando frutos. Quem confia no Senhor não temerá o tempo da adversidade. Versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas
a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós estamos em Deus, quando nós permanecemos no Senhor, a Bíblia diz que nós somos como árvores perto dos rios. Toda árvore próxima de um rio, de um riacho, você vai sempre observar que naquela redondeza a paisagem será sempre verde. Por mais que seja tempo de sequidão, por mais que seja tempos difíceis, ali as árvores sempre darão fruto no tempo certo. Por quê? Porque as raízes dessas árvores, elas buscam as águas que passam ali por aqueles rios. Em Deus nós sempre seremos supridos. Em Deus nós sempre seremos assistidos, ou seja, raízes profundas traz um significado de uma vida plantada na palavra de Deus, porque o meu alimento, o nosso alimento, não é outra coisa senão a palavra do Senhor. É pela palavra que somos fortalecidos, é pela palavra que somos alimentados, a palavra que sai da boca do Senhor, a palavra que vem em nossa direção, aos nossos corações, nos fortalece. E em tempos de adversidade, Deus se alegra com a nossa vida, porque nós não abandonamos o lugar de oração, porque nós não abandonamos o lugar secreto, porque nós não deixamos de clamar e buscar pela presença do nosso Deus. Amém, Jesus. Quando confiamos em Deus, não somos conduzidos pelas nossas emoções. Versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando os homens confiam nas decisões que eles tomam por si mesmos, sem levar em consideração a palavra do Senhor, eles podem não apenas estar cometendo grandes erros na vida, mas eles podem estar cometendo erros que vão mudar a história deles para sempre. Eles podem ter o nome deles riscado da história. Eles podem ter os seus nomes riscados de uma realidade de eternidade na presença do Senhor. Mas nós precisamos entender, nós fomos chamados para seguir a Deus, para servir a Deus, para confiar em Deus, não por aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, mas caminharmos pela fé, porque o justo vive pela fé. Amém. Glória a Deus. Então confiar no Senhor é deixar Deus conduzir a nossa vida. Confiar em Deus é permitir que o Senhor estabeleça não apenas vínculos conosco, mas nos dê a oportunidade de corresponder à aliança que Ele fez conosco. Deus fez uma aliança conosco. O texto declara isso. O Deus a quem o profeta se dirige. Se você observar na sua Bíblia, a palavra Senhor está sempre com letras maiúsculas. Todas as vezes que você vê letras maiúsculas com referência à palavra Senhor, no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é uma referência ao Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que escolheu, o Deus que elegeu, o Deus que está sempre com o seu povo, o Deus que não abre mão do seu povo, um Deus que exige verdadeira adoração, porque Ele é vivo, poderoso, e Ele quer se comunicar, Ele quer se relacionar com a sua criação, com um povo que Ele escolheu para Ele. Amém. Glória a Deus. Mantendo a esperança diante da calamidade. Primeiro, confiando no Senhor. Segundo, confirmando nossa declaração. Versículo 12, o profeta diz assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Versículo 13: ó Senhor, esperança de Israel. Ó Senhor, esperança de Israel. Nós precisamos confirmar a nossa declaração de fé.
Uma declaração de fé na pessoa do Senhor. Mais uma vez, o profeta está diante de Deus. E mais uma vez, o profeta mostra para nós que não há coisa mais interessante, mais importante e mais significativa na vida de um servo e de uma serva de Deus do que abrir os seus lábios e declarar a sua esperança no Senhor e declarar a sua fé em Deus. Amém. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas dizem ter fé, mas quando vocês observam a fé que elas declaram, não é uma fé em Deus, não é uma fé na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não é uma fé afirmada na obra redentora da cruz do Calvário. É uma fé religiosa. É uma fé do mercado. É uma fé que confia apenas naquilo que eu faço, naquilo que Ele faz, e não naquilo que Deus fez. Essa fé, além de ser religiosa, além de ser uma fé do mercado, é uma fé que naufraga, é uma fé que no momento em que nós mais precisamos dela, ela falha conosco. Eu não posso declarar a minha fé no ser humano, eu não posso declarar a minha fé naquilo que os homens realizam, embora eu deva acreditar que mesmo em tempos de corrupção, que mesmo em tempos de adversidade, existem pessoas sinceras, existem pessoas íntegras e ainda existem pessoas, por incrível que pareça, honestas. Amém. Glória. Existem pessoas que são capazes de abrir mão da própria vida para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Nós somos um povo chamado para essa realidade. Você não foi chamado para declarar fé em mim. Você não foi chamado para declarar fé no seu irmão. Nós fomos chamados para declararmos e confirmarmos a nossa fé no Senhor, no Deus que fez Aleluia. os céus e a terra, no Deus que estabeleceu uma aliança conosco. Aleluias. Ó Senhor, Glória a Deus. esperança de Israel. Eu poderia colocar assim nos dias de hoje: ó Senhor, esperança da igreja, esperança do povo que te adora, esperança daqueles que se entregaram a ti, confiados na obra redentora do teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Se por um lado, queridos, existe um chamado a confiar em Deus, a declarar fé em Deus, no seu Filho Jesus Cristo, por outro lado, existe uma dura realidade: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. A Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados, jamais se decepcionarão, jamais se frustrarão, porque confiam no Deus da aliança, no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que veio ao encontro do pecador, no Deus que amou pessoas e introduziu nelas o seu Espírito, no Deus que nos fez povo seu. Aqueles que confiam neste Deus jamais serão envergonhados. Mas aqueles que não declaram sua fé no Senhor, aqueles que não declaram que o Senhor é a sua esperança, esses certamente viverão uma vida de vergonha. Por quê? Porque abandonaram, porque se apostataram da fé. Apostatar-se da fé é abandonar o Deus vivo e verdadeiro. Abandonar o Deus vivo e verdadeiro é a sentença de morte eterna para todo ser humano que não se volta para Deus. Verdade, Jesus. Isso é muito claro. Abandonar o Senhor é como abrir mão da própria sorte. Abandonar o Senhor é deixar de experimentar, como diz o profeta aqui, a fonte das águas da vida.
Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, ele declara que ele é a fonte da vida. Amém. A água da vida. Glória a Deus. E aquele que crer nele jamais terá sede, Amém, jamais terá Jesus. fome. Aleluias. Deus está chamando homens ao arrependimento. A calamidade, Glória a Deus. as pandemias, os vírus, tudo aquilo que acontece no mundo de mal, acontece na vontade, dentro da vontade permissiva do Senhor. E Deus tem um propósito com toda essa realidade: fazer com que os homens reconheçam que Ele é a única fonte de água viva. Amém, Jesus. Porque aquele que dele bebeu, que dela beber, que dela se saciar, certamente encontrará satisfação, alegria, regozijo, Amém. motivo Glória a suficiente para continuar adorando a Deus, declarando Amém, o seu amor por Ele. Amém. Glória a Deus. Muitos declaram confiança nos governantes, mas só o Senhor pode salvar eternamente. Amém. E aí, por último, Aleluia. a gente deve manter a esperança diante da calamidade. Primeiro, confiando no Senhor. Segundo, confiando na nossa declaração de fé. Existe, dentro de uma realidade cristã, aquilo que nós chamamos de declaração de fé. Não é aquela declaração que a gente faz apenas no momento do batismo, que é importante, mas é justamente a declaração estabelecida nos primeiros dias da igreja, fundamentada naquilo que Cristo realizou, naquilo que os apóstolos ensinaram. E aí a gente deve aprender essa realidade de declaração para que nós possamos vivenciar nos nossos dias, porque muitos estão abrindo mão de uma vida na presença do Senhor para serem aceitos pelos homens. Muitos estão abrindo mão de declarar o seu amor a Deus para não ser chamado de neurótico, de pessoa atrasada, mente pequena, mente vazia. E aí, por último, nós precisamos declarar a nossa dependência do Senhor. Eu confio no Senhor, eu declaro minha fé nele, mas eu preciso aprender a depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Versículo 14: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O profeta, melhor dizendo, ele está declarando não apenas uma confiança irrestrita em Deus. Ele sabe quem o chamou, ele sabe quem o vocacionou, ele sabe as lutas que ele enfrentou. Jeremias foi um homem de muitas experiências amargas na vida. Jeremias, ele não pôde se casar, porque Deus proibiu que ele se casasse. Se Deus disser a um crente hoje, não case, comprou briga. Agora imagine aí, Deus estava querendo ensinar uma lição não apenas para Jeremias, mas para o povo de Israel. Deus queria que Jeremias não tivesse, no momento que Deus aplicasse a sua punição sobre o povo, disciplina sobre o povo, Deus não queria ver o profeta sofrer mais do que o que ele já tinha sofrido. Jeremias, quando ele escreveu o livro de Lamentações, se você lê o livro de Lamentações em tom de lamento, você é capaz de chorar lendo aquele livro. Dada a situação do povo, como estava, depois que Deus trouxe a Babilônia contra o povo de Israel ou de Judá, mas a condição também do profeta. Deus o encurralou de tal maneira que ele se sentiu aprisionado por Deus, mas ele sabia que havia um trabalhar de Deus sobre toda aquela realidade, e ele não questionou, ele não murmurou, ele simplesmente lamentou a Deus, ele simplesmente se colocou a obedecer ao Senhor, ele se colocou na dependência de Deus.
Houve momentos que ele foi ridicularizado diante de toda a nação de Judá. Houve momentos em que ele foi jogado em um calabouço. E ali, todo machucado, deu-se como morto. Mas Deus teve misericórdia dele e o salvou daquela condição. Amém, Jesus. Deus usou aquele homem poderosamente. Amém. É interessante porque cada profeta se torna a sua própria mensagem diante do povo e diante de Deus. Porque cada experiência amarga, cada experiência difícil, não deve nos conduzir a uma vida de murmuração, mas a uma vida de declaração, de confiança, de fé e dependência do Senhor. Amém. O povo de Glória a Deus Deus. precisa aprender uma coisa muito importante. Eu não dependo da minha capacidade humana, da minha inteligência. Amém, Jesus. Não dependa dos seus recursos, dependamos do Senhor, dependamos daquele que fez os céus e a terra, daquele que manda a chuva nas estações certas, daquele que nos dá a plantação necessária para nos alimentarmos, Amém. Glória a aquele que nos cobre no tempo do frio. O profeta olha para essa realidade e ele deixa muito claro para nós que o servo do Senhor deve viver na dependência do seu Deus e não daqueles que podem nos socorrer. Verdade. Eu posso socorrer o irmão, você pode socorrer o irmão, nós podemos juntos socorrer muitas pessoas, mas nós não podemos salvá-las, nós não podemos garantir vida eterna a elas, mas o Senhor pode. O nosso Deus é poderoso para isso. Amém. O pedido do profeta é verdadeira declaração no poder de Deus. Amém. Olha o que ele diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Aleluia. Deus era para o profeta o objeto de adoração, não como um ídolo Amém. de pau, de pedra, Amém, Jesus. mas no coração ele adorava a Deus. Aleluia. Ele contemplava o Senhor e ele adorava o Senhor. Amém. Ele não precisava ver alguma coisa para tocar, para saber que aquela coisa representava o seu Deus. O nosso Deus, ele é representado de forma a nós não o vermos, mas crermos que ele existe, ele é real, ele é poderoso. Amém, para Jesus. curar, para Aleluia. salvar, para manifestar a sua misericórdia sobre aqueles que clamam a ele de todo o coração. Amém. Glória a Deus. Não foi uma vez, muitas vezes, em que Jesus Cristo, chegando perante pessoas para ministrar uma cura, ele dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Mas ele havia curado a pessoa fisicamente. E nós aprendemos então que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que cura é o Deus que salva. O Deus que salva é o Deus que cura. Amém, Jesus. Infelizmente, muitas pessoas se aproximam do Senhor apenas para receber a cura, apenas para receber uma bênção, mas não querem receber o Deus que abençoa, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que restaura. Amém, Jesus. Pior, porque no último dia, no dia do juízo final, essas pessoas que mesmo tendo sido curadas por Deus e não se submeteram ao seu senhorio, à sua vontade, terão que estar diante dele como um réu diante de um juiz, para serem condenados de uma vez por todas. Cura-me e serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Nós temos tido prazer em Deus, nós temos nos entregado de verdade ao Senhor, ou a gente vem apenas para bater cartão, ou a gente vem apenas para dizer: olha, eu cheguei, eu estou aqui. É importante que a gente entenda isso. A nossa ida como igreja ao templo,
ou a nossa vinda como igreja ao templo do Senhor, é para adorá-lo de todo o nosso coração. Deus quer que o povo dele tenha satisfação e alegria na presença dele. Amém. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a depender do Senhor. Amém. Em um mundo onde os homens dependem uns dos outros, no mundo onde os homens viraram as costas para Deus, nós devemos a cada dia manter a chama da esperança acesa em nosso coração, por meio daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus fará. Glória a Deus. Precisamos manter o nosso foco em um Deus santo, justo e bom, em um Deus que ama, em um Deus que prova o seu amor para conosco. Quando enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, quando nós estávamos mergulhados em nossos delitos e pecados. Jesus. Precisamos ir na contramão do mundo. Todos os dias da nossa vida, devemos confiar no Senhor, declarar nossa fé nele e depender 100% do nosso Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus.